Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Matematicamente Falando e hoje a gente vai iniciar os estudos de operações básicas. Em especial, esse vídeo a gente vai ver sobre adição e subtração. E não apenas como se resolve, mas também curiosidades, também a questão de expressões numéricas, como é que está ali a relação entre elas duas, certo? E também algumas dicas de cálculo mental para que você possa usar ali essas operações do dia a dia de uma forma mais facilitada. Então vamos lá para o próximo vídeo e acompanhar justamente essas operações e estudar um pouco sobre elas. Então vamos começar essa aula de operações básicas e hoje a gente vai começar com adição e subtração, que são duas operações muito importantes para que a gente possa usar ali nos nossos estudos e poder avançar na matemática, certo? E aí, o que é adição? Adição é aquela coisa que é de adicionar, acrescentar, juntar, né? E ela é indicada pelo esse símbolozinho de mais. Deixa eu até ligar aqui o laser para vocês acompanharem, né? A adição é representada por esse xzinho aqui, esse mais, na verdade, e ele pode ser representado dessa maneira aqui, que é a soma de dois elementos, que vai dar um determinado elemento C, né? E esse A, esse B, esse C, eles podem ser qualquer coisa, qualquer número real, né? Um número real, e são apenas representações, essas letrinhas aqui. E onde esse C é justamente a soma dessas parcelas A e a soma dessa parcela B, né? E lembrando que são números reais, porque aí entra essa questão de conjuntos, né? Os tipos de conjuntos e tem os conjuntos complexos, e aí não entra nesse caso, mas aí seriam os números reais, certo? E aí, uma curiosidadezinha para a gente começar esse assunto é a curiosidade do pastor, o rebanho e a matemática. E antes de existir esses sistemas numéricos, as contas elas eram feitas através de pedras, né? Eram utilizadas pedras para fazer essa associação aos animais. Então, por exemplo, o pastor mesmo, né? Ele representava cada animal por uma pedra. E dessa forma ele poderia ver e entender qual a quantidade que estava ali, no sentido de que, caso sobrasse alguma pedra no saco, ele sabia que algum animal tinha se perdido no caminho, né? Então, era a maneira que eles tinham ali de contar antes de existir esse sistema numérico. E aí, outra curiosidade é a palavra cálculo, que é bastante usada por nós, né? E ela deriva do latim cálculos, que significa pedrinha. Então, talvez tenha até essa associação a essa história aí. Então, veja como a matemática, de certa forma, evoluiu, né? Como foi importante esses sistemas numéricos para que pudesse ali facilitar o nosso processo de contagem, né? E aí, para iniciar, a gente vai começar pelas propriedades da adição. Comutatividade, associatividade, elemento neutro e elemento oposto. Mas não se preocupem com essas nomenclaturas, é só para a gente identificar. A ideia é entender justamente o que quer dizer isso aí, certo? Então, se a gente for ver aqui, por exemplo, comutatividade. Se A e B são números reais, então A mais B é igual a B mais A. Ou seja, a ordem desses fatores aqui não vai interferir. Então, se eu somo aqui 1 mais 2 ou 2 mais 1, o resultado vai ser o mesmo, ou seja, 3 para um lado e 3 para o outro. Então, não vai alterar a ordem que eu colocar esse A ou esse B. Então, A mais B é igual a B mais A. A outra é a associatividade, né? E a gente tem aí que se A, B e C, ou seja, a gente está trabalhando com 3 números, são números reais, então A mais B mais C igual a mais B mais C. Ou seja, também não vai alternar aí essa questão da soma desses 3 elementos, tá bom? Lembrando também que aqui a gente está usando só o sinal de mais, né? Quando coloca menos, vai alterar aí essa questão de soma, enfim, vocês vão ver mais adiante. Elemento neutro. O elemento neutro é o zero, né? Ele é um elemento neutro para essa operação de adição. Então, se eu somo A mais esse elemento neutro, que é o zero, eu vou permanecer com esse A. Ou seja, qualquer número que eu colocar nesse valor de A aqui, 1, 2, 3, 4, 6, 10 mil mais zero, sempre vai dar esse mesmo número. Ou seja, zero não vai interferir na soma. Agora, a gente tem um elemento oposto ou simétrico. Se A é um número real, então menos A, ou seja, o oposto de A é menos A, que é negativo, é chamado de elemento oposto. Então, se eu pego esse A aqui e somo mais ele, o próprio oposto vai dar zero. E aqui
entra a questão de operações, né, jogo de sinais, que a gente também vai ver mais adiante. Mas como a gente está com um número positivo e um número negativo, ele fica zero. Então, a soma do número com o seu oposto vai dar zero. São algumas propriedades para a gente entender melhor como é que funciona a questão da adição. E agora a gente vai para alguns exemplos. Então, se eu pensar aqui, por exemplo, vamos pensar aqui em soma, né? Vou ter aqui 12 mais 43, por exemplo, tá? Aqui a gente sempre tem que somar unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena, centena em cima de centena. Então, a unidade aqui, 3 mais 2 vai dar 5, certo? E 4 mais 1 vai dar 5 também, certo? Se a gente tem, por exemplo, aqui 453 mais 291. Desculpem a letra aí, tá? 3 mais 1, 4. 9 mais 5, quanto é? 14. Porque se a gente tivesse 10, aí já entra até a questão de cálculo mental. Se eu tivesse 10 com 5, já seria 15. Então, se é menos 1 aqui, 14. 4 mais 1 que subiu, mais 2. Aqui dá 5, 6 e 7, não é isso? Então, dá 744, né? Então, é importante sempre estar atento a isso. A somar unidades embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, né? É importante a gente ter isso aí. Aí, se a gente tem um zero, que a gente viu que é um elemento neutro, então, se eu tenho, por exemplo, a soma de 909 mais 104. Quanto é 9 mais 4? 13. Vai 1. 0 mais 0, 0. Então, desce 1. 9 mais 1, 10. Então, dá 1013. E ainda tem outra situação, que é se eu estivesse somando, por exemplo, 14 com 20, por exemplo. A gente viu que o zero não vai interferir. Então, qualquer número mais zero vai ser ele mesmo. Então, 4. E 1 mais 2, 3. Então, a gente pode ver aqui essa questão do elemento neutro, que não vai interferir na soma. Entendendo essa parte de soma, agora a gente vai para subtração. Subtração é quando envolve a questão de subtrair, retirar, remover. E ela é indicada justamente por esse símbolo aqui, desse tracinho. E aí vai ser o quê? A menos B igual a C. Onde esse A, esse B, esse C pode ser qualquer número real, né? E C é justamente o resultado da subtração das parcelas A e B, né? Agora, é importante, a subtração é a operação inversa da adição. Como assim? Vou trazer um exemplo. Laura, ela comprou 30 metros de tecido para fazer um uniforme. Alguns uniformes, na verdade. E quando ela terminou de confeccionar, ela verificou que sobraram 6 metros de tecido. Então, ela fez lá os seus uniformes lá, vamos supor, para uma escola que ela estava vendendo. E aí, ela comprou 30, mas ela viu que sobrou 6 tecidos, 6 metros. Então, quantos ela utilizou? Então, é simples aqui, uma conta de subtração. Se eu tenho 30 e usou 6, eu vou fazer 30 menos 6, que vai ser 24 metros, que é o que sobrou, né? Se eu só usei 6, sobrou 24 metros. O mesmo vale se eu tivesse feito 24 mais 6 é igual a 30, que é justamente essa operação inversa, né? O resultado é 24, porque é para ver quanto sobrou depois que ela utilizou. Mas a gente vê que a subtração é uma operação inversa da adição, porque se eu somar o que sobrou mais o que ela utilizou, vai dar os 30, que é justamente o que ela tinha no início, que ela comprou. Então, aqui é para a gente ver que elas duas estão bastante relacionadas, a soma e a subtração também.
E aí a gente entra em expressões numéricas, envolvendo adição e subtração, ou seja, quando elas duas estão ali conectadas de forma direta. Então aqui a gente tem um exemplo. Luan, ela tem uma lista de filmes da Netflix. Quem não tem uma lista, né, e quer assistir. E aí ele tem 7 filmes de romance, 4 filmes de terror, 12 filmes de ação, 6 filmes de ficção científica. Então ele é bem versátil, né? Ele é bem eclético, digamos assim. Mas Luan, ele não tá afim de assistir filmes muito longos. Ou seja, ele quer ali um filme rápido para que ele possa terminar logo. Então ele quer ali, que ele não quer muito longo, sendo mais de 2 horas, né? Sendo esses 5 deles, né? 5 deles é o que passa mais de 2 horas. E ele não quer isso. Ele quer que seja menos que isso. Então, quantas opções de filmes ele tem para assistir, considerando essa exceção do tempo? Ou seja, ele tem vários filmes lá na sua listinha do Netflix, mas ele quer um filme que seja menos que 2 horas, né? E aqui, mais que 2 horas, é 5 deles. Então, a gente tem aqui 7 de romance, 4 de terror, 12 de ação, 6 de ficção científica. Se a gente fizer aqui a soma, vai dar um determinado valor, né? Então, a gente tem que considerar que não tem que considerar 5 deles, que é o que passa de 2 horas. A gente não sabe quais são, se é de ação, se é de terror, se é de ficção, a gente não sabe. Mas ele quer tirar esses que passam de 2 horas. Então, a gente vai fazer esse 29, que é a soma, menos esses 5, para que eu veja quantas opções eu vou ter de assistir. Então, será 24, né? Porque se a gente somar aqui, 6 mais 4, 10. 10 mais 12, 22, né? 22 mais 7, 29. Então, 29 opções menos que passa de 2 horas vai dar 24. Então, aqui a gente tem uma expressão numérica simples, mas que a gente pode ver que elas estão relacionadas, né? E aí, vamos para a questão de cálculo mental. Cálculo mental é algo muito importante para a gente usar no nosso dia a dia, né? Nas nossas continhas aí, do nosso cotidiano, quando a gente vai para a feira, quando vai no mercado, né? É sempre importante ter uma noção ali de cálculo mental. E aqui é uma coisa importante, não é fazer conta da cabeça, né? Não é utilizar procedimentos tradicionais, e sim buscar alternativas de cálculos mais confortáveis. Ou seja, não é para montar na minha cabeça esse esquemazinho que a gente viu, né? Soma um, soma outro e tal. A ideia é a gente criar estratégias que a gente possa fazer essa soma de uma forma mais fácil. A soma ou subtração nesse caso. Mas como assim? Vou trazer aqui algumas sugestões de dicas de como a gente pode fazer isso. Esse se chama decomposição. E aqui essa decomposição vai envolver a soma. Então, se eu tenho aqui 35 mais 71, como é que eu posso fazer de conta na cabeça? Vocês têm que considerar que tudo que eu estou colocando aqui não é para estar escrito, é para a gente imaginar, né? Vamos imaginar que isso aí está na conta. Quanto é 35 mais 71? Eu posso fazer o seguinte, eu posso separar as dezenas e as unidades nesse caso. Então, aqui 35, 30, 70 e 1, 70. Então, se eu somar esse 30 mais 70, vai dar 100, certo? Depois eu somo as unidades. Então, eu tenho aqui 5 e esse 1 aqui, que dá 6. Então, se eu somar esse mais esse aqui, dá 106. Certo? É uma sugestão de como fazer cálculo mental. Outra aqui que envolve centena. Então, a mesma coisa, eu vou somar as centenas, ou seja, 800 mais 400, que dá 1.200. Depois, eu vou somar as dezenas, que é 70 mais 70, que dá 140. E depois, eu vou somar as unidades, que é 4 e 1, que vai dar 5. Então, se eu somar esse, mais esse, mais esse, que é isso aqui, ó, eu vou ter o valor final, que é 1.345. São algumas opções para você pensar o cálculo mental. Claro que se a gente fosse fazer no papel, teria uma forma mais fácil, que é como eu apresentei antes, né? Esse embaixo desse e fazer ali a soma. Mas aqui eu estou trazendo sugestões de cálculo mental, então vamos imaginar que eu poderia fazer essa conta. Outra sugestão, explorar a ideia aditiva da subtração, né? Então a gente já está envolvendo subtração agora. Em vez de imaginar quanto é 500 menos 182,
Imagina quanto falta de 182 para 500. É outra forma de pensar essa subtração. Então, vamos ver aqui. 182. Quanto falta para 200? Falta 18. Então, já tem um 200. E aí, se eu somar 300, eu vou ter aí 500. Logo, esses 300 mais 18 vai dar 318, né? Porque a ideia é justamente você ver quanto falta para chegar a 500, né? Então, primeiro, eu vi que mais próximo de 182 era 200, então somei mais 18. E depois mais 300 para dar 500, então deu 318. Então, também é uma forma de vocês resolverem cálculo mental através de uma ideia aditiva da subtração, né? Então, é uma maneira mais simples de vocês imaginarem, né? Um valor mais aproximado do valor que você deseja, né? E aí tem a decomposição através do subtraindo, né? Que é o valor que será subtraído. Então, por exemplo, a gente tem aí 60 menos 17. Quanto é? E o que é que eu posso fazer? Eu posso decompor esse 17. Então, 60 menos 10 menos 7, né? Porque se eu somar 10 com 7, dá 17. Também faz o jogo de sinais, já é menos com menos, e dá 17. Então, se eu fizer ali, né? 60 menos 10, eu vou ter 50. E menos 7 repete. Então, vai ficar 50 menos 7, 43. Então, a gente consegue aí também fazer dessa maneira, decompondo o subtraindo, né? É outra maneira de você fazer esse cálculo mental. E dá aí resultado 43. Tem também alterar o subtraindo e decompor, né? E compensar o resultado. Ou seja, tem o 35 menos 9. Qual é o valor mais próximo de 9? 10. É mais fácil eu subtrair dessa forma. Então, se eu pensar 35 menos 10, dá 25. Certo? Mas agora eu preciso somar mais um, porque foi o que eu acrescentei lá no começo. Então, 25 mais um, 26. Então, 35 menos 9 dá 26. Também é uma maneira de você fazer esse cálculo. Espero que tenham gostado e até a próxima aula, gente. E aí, gente, gostaram da aula? Espero que tenham gostado. Me contem aqui nos comentários o que acharam, se aprenderam alguma coisa, se de alguma forma foi eficiente para vocês. E eu vou deixar uma dica para vocês. Lá no meu Instagram, eu postei um post lá que tem algumas ideias de aplicativos, né, sugestões de aplicativos que trabalham a matemática, em especial o cálculo mental. E lá você pode estar ali aprendendo a soma, a subtração e até a multiplicação e divisão, que a gente vai ter um vídeo sobre também. E lá vai te ajudar ali a treinar esse cálculo mental para que te ajude não só na escola, na faculdade, mas também no seu dia a dia. E isso é muito importante, né? Então, eu deixei ali uma sugestão, vou deixar na descrição do vídeo para que você possa acessar e possa lá acompanhar os conteúdos que também eu estou sempre postando por lá também. Espero que tenha gostado, deixa aqui nos comentários o que achou e até a próxima aula.